O TV Câmara Entrevista está de volta e o tema de hoje é folclore. Hoje em dia é reconhecido como ciência pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, fazendo parte da área de ciências humanas e resguardando culturas que existem há gerações. Mas como o folclore existe hoje em meio a nossas formas de viver? O que criamos pode ser considerado cultura popular e no futuro fará parte do nosso folclore? Pois recebemos aqui a antropóloga e cientista social Letícia Rodrigues para responder ela já respondeu algumas dessas perguntas, inclusive essa questão, né, daquilo que a gente está fazendo hoje, né, que se no futuro, de fato, vai poder ser considerado folclore? Eu acho que depende, às vezes, da forma como a gente vai se relacionar com isso também. Se fizer realmente sentido dentro da nossa prática, do nosso dia a dia, é muito provável que sim, se torne um folclore e se torne uma parte importante da nossa cultura, né? Que vai sendo transmutada, vai se modificando a cada momento. Acho que a gente precisa sempre pensar, né, na cultura não como uma coisa estática ou como uma coisa parada, como eu falei no outro bloco, mas como uma coisa viva. A gente faz cultura o tempo todo. Como a gente se locomove, como a gente se veste, como a gente brinca, como a gente fala, isso vai modificando a nossa cultura, tanto na nossa prática como em contato com os outros, né? E isso pode um dia, sim, se tornar um traço distintivo, né? Se tornar a nossa característica, a nossa identidade dentro de um momento, e aí se torna folclore. Ok, agora, Letícia, como você vê a importância, por exemplo, de se falar e se comemorar, né? Nós temos uma data que é dentro do mês de agosto de comemoração do folclore. Como é que você vê a importância? São duas perguntas. Sim. Eu sempre faço mais de uma, né? Sim, tudo bem. Como é que você vê a importância de se comemorar e a maneira que é comemorado hoje, se você acha que é uma maneira interessante para poder fortalecer um tema que é importante? Sim, eu acredito que eu acho muito interessante, muito importante também a gente ter um momento de parar e pensar sobre o folclore, né? Porque às vezes, como a gente já comentou, a cultura é algo que às vezes a gente não sente, né? Então, esse momento de a gente parar e pensar sobre o folclore também é uma forma da gente parar e pensar sobre nós mesmos. Então, quando a gente comemora, como a gente vê como as outras gerações lidavam com o nosso espaço, com a nossa cidade, é muito interessante e acho que é importante também. Claro que a gente sempre pode ir melhorando e atualizando a forma como a gente traz esse folclore para a nossa vida. Mas acho que realmente é muito importante a gente ter as nossas festas, parar um momento para a gente realmente fazer aquela contada de lendas, de mitos da nossa cidade. Eu acho que é uma prática muito saudável para a gente parar e verificar como era feito antes, como é feito hoje e como a gente pode interagir com esses conhecimentos também, né? Que o folclore, ele acima de tudo, ele é experiência e é conhecimento. Então, como a gente consegue se relacionar com os conhecimentos de outra época para a gente construir o nosso próprio. Agora, vamos entrar aqui na questão das lendas, né? Aqui no folclore um pouquinho da nossa cidade. Eu, particularmente, que não sou de Jacareí, vim para Jacareí há alguns anos atrás, né? Cheguei aqui e fiquei conhecendo a história da Cobra Grande, né? Imagino que você conheça também. E outra também é a questão do jacarezão, o jacaré do Rio Paraíba. Conta um pouquinho da importância que tem dessas duas histórias que são, imagino eu, as mais conhecidas aqui na cidade. Existem outras, né? Mas essas duas principais. Como que você vê a importância dela para a cidade de Jacareí e para o Vale do Paraíba inteiro? Porque é uma história que não só está aqui, mas é para o Vale do Paraíba inteiro, assim, também. Com certeza. Quando eu estava verificando e estudando um pouco sobre as lendas daqui, que eu também sou de São José, né? Então a gente tem coisas muito parecidas e tem coisas diferentes. E eu fui estudando as lendas de algumas das cidades daqui do Vale e eu percebi que realmente tem algumas cidades que repetem suas lendas. E aí assim, a gente tende às vezes também a pensar, mas quem começou primeiro? De quem que é a lenda? Então de quem que é a cobra? De quem que é o jacaré? O jacaré a gente sabe que é de Jacareí, né? Que tem também por causa do nome. Sim. Mas não necessariamente a gente tem uma lenda verdadeira ou um mito verdadeiro ou alguém que, nossa, essa lenda é minha, não é sua, né? A função do folclore não é essa. Principalmente aqui no Vale, né, que a gente tem muitas semelhanças. Então, a função do nosso folclore, eu acho que é integrar. É integrar as nossas cidades, é trazer comunicação entre as nossas cidades. Quando a gente fala tanto do jacaré no leito do rio, quanto da cobra no fundo do rio também, eles se relacionam muito com a parte, acho que, fundamental do nosso vale, que é o Rio Paraíba.
né? A gente tem o nome, né, do Vale do Paraíba por Sim. causa do nosso rio, e as cidades vão crescendo também ao longo do rio, né? Não só ao longo do nosso rio de asfalto, que é a Dutra, Sim. mas ao longo do rio Paraíba também e de todas as suas estradas. Então, assim, quando a gente traz, por exemplo, o jacaré no fundo do rio, uma das versões que eu vi é que o rabo do jacaré está aqui em Jacareí e a cabeça do jacaré está em Queluz. Então, se o jacaré levanta, o jacaré destrói o vale todo, né? De uma forma mostrando o quê? Que a gente está integrado pelo nosso rio, pelas nossas culturas, pelas conversas que a gente tem, pelo nosso bolinho caipira, que está em todas as cidades aqui próximas. Então, e a cobra é muito semelhante, né? A cobra também, ela assustava Jacareí e as pessoas organizam procissões e cada versão também traz uma forma, né, de falar como isso foi feito, como deixou de ser feito. E isso se relaciona muito com a religião do Vale, né? Das pequenas capelas, principalmente daqui de Jacareí, que é a Nossa Senhora Conceição, que é a padroeira da cidade, que é ela que vai afastar a cobra, né? Ela também que afastaria o jacaré. Então, o folclore está sempre muito ligado, né? Ele vai estar ligado à nossa prática com o meio ambiente, como que a gente está lidando com o nosso rio, né? A gente está mantendo o nosso jacaré vivo ou não? Né, quando a gente polui o Rio Paraíba, né, como a gente está lidando também com o nosso folclore, né, como a gente lida com o nosso nome quando a gente está destruindo o rio. Como também a gente lida com essa questão da religiosidade, do respeito às outras religiões, porque existe uma das versões que falam que foram duas procissões, uma procissão dos senhores e uma procissão daqueles que foram escravizados. E ambos jogam suas santas no rio para que ela afaste a grande cobra, né? E dizem, inclusive, que uma dessas santas depois vai ser encontrada em Aparecida. Então, essas histórias, elas vão juntando todo o nosso vale, toda a nossa cultura, né? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é folclore. Estamos aqui com a cientista social e antropóloga Letícia Rodrigues. Letícia, agora falando um pouquinho a nível de Brasil, né? O nosso país, que é um país tão rico na sua cultura, nos seus elementos e conhecido lá fora dessa forma, né? Eu acho que existem muitos estudos a respeito de como o brasileiro vive e a sua diferente forma, né, em diferentes regiões que nós temos aqui no país. No Brasil, assim, quais são o folclore, aquilo que mantém vivo o folclore brasileiro de uma forma geral? É discutido isso? Olha, eu acho que é muito complexo. Posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. uma provocação. Quantas línguas existem no Brasil? Quantas línguas existem no Brasil? Sim. Aí a gente tem que colocar as línguas indígenas, por exemplo. Sim. Eu imagino Então. que, pela quantidade de tribos, imagino que mais de 30. Sim, sim. Hoje em dia a gente coloca, a maioria das pessoas, quando a gente faz essa pergunta, algumas lembram das línguas indígenas, mas não sabem como colocar. E algumas nem se lembram das línguas indígenas. Mas a gente não tem apenas as línguas indígenas, a gente tem ainda vários dialetos que vêm de outros países, né? E que são produzidos aqui em interação com o português. A gente tem realmente uma língua oficial, mas a gente tem mais de 200 línguas dentro do país. Olha aí. Então, assim, quando a gente traz, só de línguas, a gente tem mais de 200, de manifestações culturais, a gente perde a conta. É verdade. Né? Que às vezes cada bairro vai ter uma forma de se colocar, cada cidade, né? Mas assim, quando a gente fala no sentido, acho que de nação, né, dentro do país inteiro, para a preservação cultural, a gente tem órgãos de preservação cultural, por exemplo, o IPHAN, que é o órgão nacional, né, do patrimônio, mas cada município ele tem a sua forma também de orquestrar essas manifestações por meio das suas secretarias de cultura, por meio, às vezes, de ONGs e de outras associações. Então, quando a gente fala da preservação, acho que de uma cultura nacional, a gente tem tanto que lembrar que sim, nós temos uma cultura nacional, a gente tem aquilo que nos faz brasileiros, né? Aquilo que pinta a gente de verde e amarelo, né? Tanto as nossas cores quanto a própria língua que nos une a outros países também. A gente vai ter, então, algumas lendas que vão juntar várias pessoas. Por exemplo, o Saci, a gente vê o Saci de norte a sul. A gente vê a Yara de norte a sul também. Algumas outras lendas já começam a ser mais regionais. Por exemplo, aqui a gente não tem, por exemplo, a tradição do boi tão forte, né, como a gente vê nos estados do norte.
Então, existem assim, alguns elementos que a gente consegue preservar para todo mundo e outros que vão ser preservados regionalmente. Isso, em geral, a gente faz como? A gente faz a partir da escola, né, a partir da discussão com as crianças na escola. Infelizmente, às vezes a gente não encontra tanto isso dentro do ensino médio, mas seria uma coisa interessante para a gente trazer como o jovem também se relaciona com esse conhecimento ancestral, né? Como que a gente consegue entendê-lo, e principalmente no ensino médio a gente consegue ter discussões maiores em termos de ciência mesmo, como a gente conseguir estudar a ciência do folclore no ensino médio. Isso seria uma parte interessante. E além da escola, a gente tem então as organizações, às vezes as organizações de bairro que mantêm as suas festas, os municípios e estados, eles conseguem a partir de alguns órgãos regionalizar isso mesmo e manter essa tradição sempre viva, né? Que ela precisa das pessoas para se transformar também e para continuar vivendo. Agora eu te faço uma pergunta, até como forma até de orientação, para não só para o município de Jacareí, mas para todos os municípios, para todos os bairros. Como é que você vê a melhor forma de preservação? Você me disse ali, num país que é tão plural no folclore, né? Como nós temos aí algumas questões que você elencou, deve ser feito, por exemplo, na cidade, preservar mais dentro da escola, buscar mais essa questão mais regional, né? Obviamente citando as nacionais, mas fortemente a regional, ou você acha que de uma forma geral deve-se passar todas as culturas para todos os lugares? Como é que você vê a melhor forma de preservação do folclore brasileiro? Eu acho que isso, primeiramente, ele teria que vir de um estudo de como a cidade está se relacionando com ela mesma. Né? Porque o folclore, ele é isso, ele é a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa casa. E a nossa casa, não só a casa física, mas a casa da cidade também. É claro que seria interessante a gente sempre conhecer as nossas lendas, conhecer essa parte regional, mas acho que não de forma a excluir também a nacional. A gente tem algumas lendas que elas realmente, como eu já falei, vão permear. E algumas coisas que às vezes desculpa, às vezes a gente nem sabe que são lendas parecidas. Por exemplo, a lenda da cobra grande daqui de Jacareí é muito semelhante da de Araraquara. Né? Em Araraquara a gente teria uma cobra grande que dorme embaixo da igreja matriz. E se terminarem as obras da matriz, a cobra se levanta e destrói a matriz mais uma vez. Então, a forma como eles lidam lá, que não tem rio, é diferente da gente que aqui, que tem um rio, e a nossa cobra, então, fica no rio, próximo à matriz, mas no rio. Então, acho que seria essa forma da gente tentar trazer, de uma certa forma, as pessoas para próxima dessas lendas, sabe assim, o que constitui a gente enquanto Vale Paraibanos, né? Enquanto Piraquaras, né, também, que seriam os pescadores. Sim, sim. Então, e fomentar isso também, para a gente conseguir entender como a gente se relaciona com isso, para a gente conseguir preservar. Como eu já falei, não preservar no sentido de, vamos deixar estático, ninguém mexe nessa lenda, ninguém escreve outro livro. Não, mas como que a gente se relaciona? Como que hoje a gente lidaria com um jacaré que sai do rio? Entendeu? Seria essa coisa de fomentar o imaginário também com essas lendas. Então, eu acho que essa seria uma boa forma de preservação do folclore. A gente conseguir trazer essa gama de lendas a partir das pesquisas, interação com as tecnologias mesmo, que elas permitem a gente conhecer o folclore do mundo inteiro. Né? E saber, nossa, o que é parecido com a gente, o que é diferente, para que a gente consiga também construir uma forma de aceitação e de convivência mesmo, né? Entre todos nós. A minha pergunta seria, já tocou no ponto, já na questão da tecnologia, ela mais ajuda ou mais atrapalha na questão da preservação, na questão de entendimento do folclore de uma forma geral? Qual é a sua visão, a relação que existe entre o folclore e a tecnologia? Acho que quando a gente não discute o folclore, a gente acaba entendendo o folclore enquanto uma coisa do passado. Né, enquanto uma coisa parada no tempo, enquanto uma coisa velha. E a gente tende a substituir o velho pelo novo, não é? E então, assim, quando a gente entende o folclore dessa forma, a tecnologia ela vai suplantar o folclore, ela vai se colocar acima dele. Por quê? Porque ela pisca, ela brilha, ela pula, ela treme, ela faz um monte de coisa. Mas quando a gente coloca a tecnologia associada ao estudo do folclore, aí ela pode sim ajudar e muito.
tanto na questão de preservação das histórias de vida, das interações, quanto da questão de que a gente consegue não fazer o nosso folclore morrer de uma certa forma. Não que ele morra, mas ele se transforma sempre. E acho que a tecnologia associada, ela consegue trazer o folclore de uma forma diferenciada, mas muito mais viva, que vai ser também, de uma certa forma, apelativa, né? Se você consegue projetar uma cuca em 3D aqui, vai ser uma interação com as crianças, não só com as crianças, eu ia ficar muito assustada, né? Muito interessante. Então, acho que a gente tem sempre que utilizar de todas as nossas práticas para a gente conseguir manter aquilo que é necessário, aquilo que é produtivo e aquilo que é bom, né, para a cidade, e sempre ir se desenvolvendo nesse sentido. Então, assim, acho que um exemplo disso é o próprio Museu da Língua Portuguesa, né, que eles conseguiram fazer uma abordagem tecnológica muito interessante. E, inclusive, o museu ele tem a sua parte itinerante, né, ele passa em várias cidades do estado de São Paulo. E ele acaba atingindo e você interage com a língua portuguesa de uma forma muito lúdica, muito dinâmica, muito engraçada, né? E você consegue, então, reavivar aquele gosto de você estudar essa parte. Então, acho que é uma coisa, sim, a gente consegue utilizar a tecnologia para fomentar o folclore, sim. A questão é realmente só discutir como a gente vai fazer isso, né? De uma forma que não seja mais importante a tecnologia, mas o mais importante é a nossa vivência dentro daquele espaço. Dentro dessa vivência que nós temos, o folclore ele é muito utilizado na parte também do capitalismo, na questão de você ter recursos com as grandes festas, né, para entretenimento também. Como é que você vê essa relação, né, do capitalismo para você promover a parte folclórica e a questão do próprio entretenimento, de uma forma de entretenimento que as cidades, bairros e países utilizam para poder apresentar isso para a população? Sim, um conceito que a gente usa dentro das ciências sociais, né, não só, mas ele é um dos conceitos base, é o de indústria cultural, que seria exatamente isso que você falou. Como uma certa indústria, um ramo da indústria, vai, na verdade, organizar aquilo para se conseguir fundos. Muitas vezes isso acontece de uma forma um pouco malévola, né? E o que às vezes pode ser prejudicial para a própria parte folclórica. Mas é claro que a gente consegue, dentro de uma festa, trazer os nossos valores e abordá-los de uma forma que às vezes a gente não conseguiria no cotidiano. Então, acho que tudo depende realmente de como a gente faz, né? Claro que a gente tem um levantamento de fundos muito grandes, né? Quando você movimenta um vale inteiro para conseguir trazer as suas tradições, as suas festas e as suas características, mesmo no mês de agosto a gente movimenta o país inteiro, né? Então, se isso fosse voltado realmente para incentivar novas ações de cultura, para incentivar a preservação cultural, do que seja ela material ou imaterial, né? Depende, né? De cada organização, isso seria muito bom. Se fosse realmente, às vezes, só para a gente pegar, fingir que contou uma história, não interagir com quem está ali, aí às vezes já não faz muito sentido, dá para ver que aquela prática, a intenção dela não é que você consiga permanecer cuidando do folclore, ela realmente é uma prática relacionada ao dinheiro e à obtenção de dinheiro dentro desse mercado. O que, em geral, a gente deveria tentar evitar, né? E realmente fortalecer aquela parte que diz respeito a nós, porque o folclore ele diz respeito à nossa identidade, né? A quem somos nós e como a gente se constitui. Então, se a gente consegue se voltar, por exemplo, a não comprar por exemplo, uma figura de alguma das figureiras, assim, que na verdade é uma cópia de uma figura de uma figureira, que foi feita de qualquer jeito só para uma festa, e focar naquela artesã, aí a gente está incentivando o folclore, né? O problema não é a gente, às vezes, permear isso com o dinheiro ou pagar para ir numa atração cultural. É o como a gente está fazendo e quem está fazendo aquilo também. Eu disse, estamos aqui no finalzinho já do programa, né? Mas eu gostaria de perguntar o seguinte a você, para fechar. O que, na sua visão, falta para entender mais esse tema tão importante para a nossa nação, que é o folclore, na visão, digamos, do poder público e na visão da população de uma forma geral? Como que você acha que seria o ideal tratamento de ambos para este tema? Vamos lá. Eu acho que assim, o que eu sinto que falta?
falta um pouco dessa interação, da gente conseguir entender o folclore como algo que a gente está fazendo, né? Não é algo que a gente fez, nem algo que a gente vai parar no próximo mês de agosto para fazer. É algo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, se a gente for pensar nos grupos de catira, eles treinam o ano inteiro, não é? Para fazer as suas apresentações. A gente espera as festas. Então, as pessoas que organizam as festas, elas fazem as roupas o ano inteiro, elas pensam em que comida vai ter o ano inteiro. Então, se a gente conseguisse, acho que entender o folclore, dentro disso, dentro de algo que a gente está fazendo e que existem pessoas, em geral, designadas para cuidar disso, de mantê-lo sempre se reproduzindo, né, no tempo e no espaço, eu acho que seria uma coisa muito importante. Quanto ao poder público, é claro que assim, o incentivo para as casas de cultura ou para a própria Secretaria de Cultura, isso é sempre bom. E essa secretaria conseguir também disseminar de uma forma que a gente consiga entender melhor como se relacionam essas festas com a nossa cidade, para que a gente consiga cuidar melhor da cidade, consiga se relacionar melhor com a cidade e gostar de viver aqui também. Muito bem, quero aqui agradecer mais uma vez a presença da cientista social e também antropóloga Letícia Rodrigues. Muito obrigado por sua presença aqui no programa. Acho que tem muita gente que vai querer mandar perguntas para você e essas pessoas podem estar entrando em contato com você através do seu e-mail, é isso? Isso. O que precisarem, né? Como eu sou professora, então o que tiver de dúvidas eu gosto de saná-las. Então é só encaminhar um e-mail, que deve estar aparecendo na tela. Isso, fala pra gente qual que é o e-mail. É lferreiraneto, com 2 T's, @gmail.com. E aí a gente pode ir conversando e pode ir continuando, né, essa parte da nossa cultura popular. Tá certo, Letícia. Muito obrigado por sua presença aqui no programa. Daniel. Bom, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode conferir este e outros programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e fique por dentro de toda a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.